O Shopee, você vai lá, você faz uma compra. E é a mesma coisa de você ter ficado ó, o dia inteiro com o marido. E eu lembro que eu fui muito. Assim, a ansiedade estava tanta, que eu mandava para ele mensagens constantemente. Até um dia ele mandar: Nossa, calma, pra que você tá com essa ansiedade? E eu lembro que esse dia, doutor Augusto, eu acredito que o senhor vai lembrar disso. Talvez é porque o senhor não sabe que meu filho tá pedindo e a lata tá vazia. Porque não tem como você aplicar aquilo que você não vive, irmã. É. Isso é hipocrisia, isso é mentira. E você que faz isso, você mesmo está cada vez se alimentando de uma mentira. Você é uma farsa. O porquê que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz? Nesses quase 4 anos de só movimento, uma única família me procurou para poder entender sobre o autismo na família. E sabe qual religião? De raiz africana. Olá, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Essência da Liderança. Aqui nós falamos de liderança ministerial, mas pautamos assuntos que são relevantes, interessantes e necessários para todos nós, enquanto cristãos. E hoje a nossa convidada é Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Thaís, para quem não conhece, é é uma pessoa que eu estimo muito, tenho uma admiração enorme, aprendo muito com ela, é psicanalista, é mãe atípica, assim como eu também. Thaís é uma pessoa que tem voz ativa na comunidade, é líder da comunidade Pais Atípicos, o qual eu estou ali também participando, e para mim é uma honra, é uma alegria imensa falar sobre o autismo dentro das igrejas, junto com quem sabe falar do assunto. Thaís é amante do SUS e vai trazer muito conhecimento, vai trazer muito aprendizado para nós neste episódio e eu tenho certeza que vai fazer valer a pena este convite. Então, você que está chegando agora no canal, aperte aí o sininho, curte, compartilha e faça com que essa voz, faça com que este canal chegue a mais e mais pessoas. Thaís, se apresente melhor ao público. Olá, gente. Meu nome é Thaís Pereira, mulher casada, mulher autista, filha daquele maravilhoso pai que nos ama, conhece a nossa essência e sabe aonde, como nos conduzir, tá? Sou mãe de 5 filhos, 3 deles são autistas. Tenho a nomenclatura de ser avó. Depois eu vou explicar o porquê só nomenclatura de ser avó. E estamos aí, né? Como liderança, sim, como eu disse para Juliana, né? Cenário de Juliana. Eu sou uma das lideranças, né? Betim tem vastas pessoas na questão de liderança, na questão de inclusão, e eu sou uma das pioneiras, estou aí junto com os demais, né? Acrescentando conhecimento, tirando a fadiga do acesso do direito, e vamos falar um pouco mais sobre isso dentro do nosso âmbito, né, cristão, que eu também sou uma cristã protestante e atuante, que há uma diferença de falar que você é cristão, mas você não pratica, né? Então aqui já vai um, de graça. Top! Por isso que eu amo essa mulher. Deixa a gente bem à vontade. Thaís, e para começar esse bate-papo aqui, eh, fala pra gente um pouco da sua história, né, dentro desse ambiente religioso e o impacto que foi com todos os diagnósticos, não só com o seu, com os filhos. Então, Juliana, o que acontece? Tudo começou com o meu Isaac, meu sorriso, né? E bem nessa época eu estava extremamente religiosa. Ali o secretismo religioso, ele praticamente era meu fôlego. E mal eu sabia que o ambiente cristão é o que trazia mais crises nele, sabe? Ele tinha muito, muito Xandão mesmo. Isaac ficava assim, com várias crises, depois vocês pesquisam os nomes técnicos aí, tá, gente? Que até para também falar de autismo tem um dicionário, tem É. uns termos técnicos aí, só que eu não vim aqui falar não, vim falar de mãe para mãe, tá tudo certo. Então o que que acontece? Começou ali, né, bem no início da pandemia. E eu passei por situações muito graves, civis. Eu tive que fugir de Betim,
porque eu estava realmente sendo ameaçada pelo judiciário, aqui em Betim, por ser a principal violadora de direito. Então, quando eu falo que nós cristãos, nós temos sim, por obrigação e responsabilidade, estarmos debatendo política dentro da igreja, é porque depois não adianta me colocar o saldo em Satanás. Então, tudo começou ali. Eu ter que fugir de Betim e fui para Macaé. Na verdade, nem para Macaé eu fui depois. Primeiro eu fui morar perto do meu pai, em Cabo Frio. Depois que eu fui para Macaé. E lá em Macaé que tudo começou. Né, o Isaac, para mim, meu filho era um menino tímido. Para mim, o Isaac, ele era o que me dava menos trabalho, porque ele era o que ficava quietinho. Mas o extremo é para a gente poder começar a ter uma atenção. Então, o Isaac ficava muito quieto, muito tranquilo. E uma das minhas amigas, que continua sendo minha amiga, decidiu ficar. Depois eu vou falar sobre isso, que é a Leia. E a gente não gosta de quando alguém nos observa e fala realmente o que a gente precisa ser, que é pontuado e a gente precisa resolver, que é o quê? A Léia falou: "Thaís, você reparou que o seu filho é muito, reprimido?" Imagina. E ela tinha pouco tempo que tinha entrado no meu ciclo de amizade. Eu falei: "Pô, que mulher folgada. Acabou de chegar, quer sentar na janelinha?" E eu, como uma bela colérica, nunca gostei muito de ter o confronto, porque o colérico gosta sempre de ter o quê? Aham. Razão. Só que aquilo ficou mexendo comigo, porque eu comecei a observar o Isaac. E veio a questão da pandemia, né, a questão de todo mundo ficar em casa, e o ficar em casa, literalmente, eu vou falar uma verdade, talvez vai ser muito polêmico, mas se o Senhor quiser trazer outra pandemia para o mundo, eu acho que vai ser muito bom. Sabe por que, irmã? Porque a gente entendeu quem a gente era na nossa essência naquela pandemia. Se a gente realmente estava sendo um bom pai, se a gente estava dando boa Uhum. educação, se nós estávamos realmente ensinando limites. Foi bom demais. Eu tive um espelho que eu estava péssima, que eu achava que eu dando uma qualidade de vida financeira para meus filhos comendo bem, passeando, que isso era ser mãe. Não, não foi. Foi um tapa na minha cara dos 2 lados. Eu tive um encontro com a verdade. Então, com isso, eu comecei a observar o Isaac, e nós fomos para o Rio, né, morando lá. Aí voltou essa questão, né, de ter, aula. Aí eu não me esqueço que um professor, todos os lugares que eu falo, eu sempre vou falar de você, Leandro. Professor de matemática na escola Jacira, no bairro Novos Cavaleiros, em Macaé. Eu estava na minha terceira quimioterapia vermelha, eu já tinha feito a quimioterapia oral. Para quem não sabe, foi lá que eu também descobri o câncer. Uhum. Então eu estava mas bem ruinzinha mesmo. E eu lembro que o Leandro virou para mim e falou dessa forma. E o que foi mais interessante que isso lá no ano de 2020, essa escola já tinha o que é modelo para mim, na verdade, que deveria já ter, porque tá lá na LBI, já tem as legislações que a escola deve ter Uhum. um assistente social e um psicólogo. Essa escola já tinha. E essa escola chamou, nessa reunião tinha eu, meu esposo, o psicólogo, tinha o professor, tinha a diretora e tinha assistente social. E eles me chamaram e falaram. E o professor falou que tinha percebido, sinais autísticos no Isaac. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar sobre isso. E como eu estava meio que dopada de remédio, quando ele falou a primeira vez sobre autismo, eu entendi que o seu filho é autista. A gente percebe que ele tem traço autístico e a gente percebe que ele possa ser, sim, um autista. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Aí eu entendi que ele tinha falado artista. Eu pensei: "Ah, ele é artista mesmo, ele colora o dia inteiro, ele pinta, ele fa". Tinha entendido isso, missionário. Ele: "Não, a gente percebe isso". E naquela reunião já saiu de lá da escola, não é que igual aqui em Betim, que tem que passar por um relatório, passar por um médico, isso não. A própria escola já faz um encaminhamento direto para o neuro. Com carimbo da escola, com carimbo do psicólogo, da tudo. Ali foi muito interessante. É por isso que eu amo políticas públicas, começou ali. Só que eu tive uma situação mais decadente e acabei voltando para Betim. E eu lembro que quando eu voltei para Betim, um mês para frente, ia ser o mutirão dos neuros. E eu já estava em Betim. Só que tudo tem um propósito. Então, chegando aqui, tudo começou. Aí eu lembro, como eu já tinha tido essa parcela de tempo para estudar, e como eu fugi daqui, porque eu fugi por conta dos relatórios que saíam do Conselho Tutelar, do CREAS e do CRAS para o Ministério, né,
da criança, né, eu peguei e falei: "Então eu vou estudar". Eu comecei a estudar o ECA, porque eu costumo dizer que aonde foi a tua vergonha será sua dupla honra e isso é bíblico. Uau! Então eu comecei aonde estava que eu estava sendo tão destruída moralmente, ético, até mesmo meus princípios, eu falei: "Tá, tem uma coisa errada", eu comecei a estudar. Aí eu fui descobrir que o conselho tutelar nunca foi, dentro da sua implementação, ele nunca foi constituído para tirar filho de pai e mãe, mas sim para garantir de direito da criança e do adolescente. Eu falei: "Tá, então aonde eles estavam que eu estava precisando de algo para o Isaac, e eles nunca fizeram?". Aí que eu fui entender os termos técnicos, que é o requerimento. Aí assim que eu voltei, que eu fui lá na UBS, porque a porta inicial era sempre foi, sempre vai ser, acho que vai ser assim, Betim. Uhum. Fui na UBS e falou que não tinha nem data, nem previsão. E eu lembro que eu cheguei no ano de 2022, no finalzinho, assim, entre outubro, sabe, de 2022, e falou que talvez teria agenda só para o ano para frente. Aí eu: "Essa é negativa? Não tem?". "Não". Eu lembro que eu tinha o contato, né, da conselheira tutelar na época que acompanhava a gente, e que hoje eu também sei que não existe o meu caso, porque o conselho tutelar é um colegiado, tá, gente? Não existe o conselheiro, ele pode ser referência daquele caso, mas ele não pode tratar o seu caso como exclusividade. Então, todos os conselheiros, eles têm que saber sobre sua situação, porque se um dia tiver uma demanda reprimida urgente, você pode chegar no conselho e qualquer um que estiver de plantão, ele deve te atender. Então eu descobri isso. Aí eu liguei e ela falou: "Não, tá, espera aí, tá errado". Eu fui ao conselho com o papel que eu tinha, que era a guia lá ainda da escola, e com isso ela fez um requerimento. Aquela unidade que falou que o médico não tinha nem data, ela tinha 72 horas para fazer uma consulta. 72 horas eles tinham para marcar a consulta do Isaac. E marcaram menos de 72 horas. E eu fui na primeira consulta. Como eu já fui bem robusca de conhecimento, eu estava com bastante argumentos, e eu também Não tinha deu chance pautada. para ser titubeada. Exato. Então o que que acontece? O doutor, na época, que era o médico da família, ele pegou e falou desse jeito: "Doutor Érico, lá na UBS do Fátima", que ainda é a nossa UBS: "Olha, mãe, não é a minha alçada. Eu já vou fazer um encaminhamento por Cersame, que não é minha alçada". Eu achei ele honesto, eu achei ele direto, e que bom que eu encontrei o doutor Érico na minha vida, porque ele foi honesto, direto, falou: "Não é minha alçada, mas eu sei para onde que é", e fez Te encaminhamento. encaminhou. Foi quando eu cheguei lá no Cersame, e que até hoje eu defendo muito o doutor Alexandre. Ele mora aqui, é um médico que é um médico do SUS, por isso que quando você falou que eu sou amante do SUS, É sou amante do SUS, mesmo. sabe tudo do SUS, conhece tudo do SUS. Gosto mesmo. "Ah, mas SUS é porcaria". Então tem alguma coisa errada, porque você tá lá no SUS, então se o SUS é uma porcaria, é o seu trabalho que é uma porcaria. Vai essa também de graça. Então o que que acontece? Depende, todo lugar tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Tem particular também que não É, presta. Eu já tive denúncias exatamente. graves de um convênio muito convencional no país aí, e que tá tendo muito problema. Demais. Né? Então não é questão de particular ou público, é a questão atitudinal. Você tá ali, tá aprendeu e você quer ser ético naquilo que você tá fazendo. Talvez seja isso que tá faltando. Ética profissional. E respeito com o ser humano, quando você faz um juramento, você tá jurando que você vai cuidar do próximo e do outro, porque é a sua profissão. Ponto. Tô voltando, fui lá, foi muito bem. A consulta, gente, que todo mundo fala: "Nossa, eu chego no médico, o médico mal olha na minha cara". Gente, a minha consulta com o doutor Alexandre durou 1 hora e 25 minutos. A minha primeira consulta com o Isaac. Porque aí na hora eu não sabia se era o Isaac que estava sendo consultado, se era eu. E foi maravilhoso aquele acolhimento na primeira consulta. Ali eu saí com o diagnóstico do Isaac: TEA, nível suporte 2, com TDAH e DI moderado. TEA, transtorno do espectro autista, nível suporte 2 e DI moderado. Ele já fez todo o encaminhamento, porque agora eu gostaria que você, família, prestasse atenção. Eu sei que vocês estão batendo cabeça,
Eu sei que há uma pressão, tanto da família, quanto propriamente tem hora até da escola, aí vem a questão religiosa, "Ai, é demônio, ai, herança espiritual, talvez a herança é maldição hereditária, porque seu pai era assim, seu irmão era assim, seu tio era assim, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amada que está aí me ouvindo". Existe uma explicação para isso. E a própria palavra de Deus fala sobre a gente não desprezar os saberes. Né? A ciência tem coisas que o Senhor deixou os mestres aqui. A um ele chamou de mestres, a outros ele deu o nome de doutores. Provérbios fala que aquele que busca o conhecimento, a sabedoria passa a ser amiga E tem um outro que dele. eu amo ele. Oséias, capítulo 4, versículo 2. Eu amo Oséias quando fala que nós perecemos por Por falta de falta de conhecimento. Sabedoria, minha irmã, meu irmão. Sabedoria vem do alto ou terrena. E depois você procura saber o porquê. Porque houve mulheres e homens com sabedoria satânica na Bíblia. Uhum. Sabedoria é a articulação de como você viver. Mas conhecimento você não adquire subir no monte com roupa de pano de saco, ficando sem comer, raspando a cabeça. Não. Você adquire conhecimento estudando. Não adquire outra coisa. Amém? Primeira vez que eu bato palmas aqui no podcast. Não adianta. Conhecimento. Conhecimento é através de literalmente livro. Conhecimento você pega num livro, lendo, ouvindo, conversando com pessoas como essa, como tantas outras, que te agrega conhecimento. Aí eu comecei. Traz muita luz na gente. Exato. Quando a gente já tem um conhecimento empírico, é aquele que você conhece ali, vive com ele, entendeu com ele, vive ele. Aquele conhecimento prévio é aquele que você já traz uma bagagem, que o seu cérebro começa a tecer linhas e fala: "Aqui tá legal, aqui não tá legal. Eu posso aqui, aqui eu não conheço, que caminho é esse?". Se você não conhece o caminho, é porque é desconhecido. Se é desconhecido, torna-se conhecido. É sobre isso. E nós temos a responsabilidade quando a verdade vem, quando É. você tem o conhecimento. Porque, biblicamente falando, omissão é crime, mas também não é só crime. Biblicamente é pecado. Então, quando você sabe de algo, mas não pratica, é crime e também pecado. Assim como usurpação é crime e também é pecado. É quando você não é douto em algo, você não sabe aquilo, você não é mestre naquilo que quer ensinar. E quer ensinar. Eu acho que tá bem E profundo o nosso podcast hoje, não tá? tá. Porque eu gosto nesse nível de conhecimento. Sou maravilhosa? Talvez. Tem muito para aprender? Óbvio. E quando eu não sei algo, eu tenho minha humildade em sentar para aprender. Ótima Eu não característica fico de de um bom pé querendo líder. guiar o outro. Se eu Carac estou sem aquele, eu não tenho visão, eu não conheço, não sei aquele caminho. Eu não vou dar a mão e puxar o outro para poder cair no buraco junto comigo, porque um cego não guia outro. Exatamente. Então, como que você está aprendendo no caminho? Você quer ensinar quem, querido? A como cair mais rápido? Porque aí você puxa e cai junto? Porque é a lei da física, né? Mas voltando aqui, né? Aí eu lembro que eu cheguei no doutor Alexandre, foi assim a nossa primeira consulta, 1h25. Saí com esse diagnóstico. E até hoje eu falo com as mães. Eu sei que tem uma opressão, realmente, da escola. Ah, porque só consegue isso se tiver o laudo. Só que nós tivemos agora recentemente, né? Teve uma portaria, teve uma resolução, né? O próprio MEC colocou isso. E foi em maio, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Sobre que não necessariamente tem que ter o laudo. Por isso que está lá na LBI a questão mesmo de adaptações razoáveis. Porque eu não estou falando necessariamente apenas da criança que tem TDAH, que tem autismo, mas aí eu também posso ter na sala de aula, ter um aluno que tem dislexia, que tem Uhum. descalculia. Sabe aquele famoso, nossa, menino vai aprender. Não, menino burro. Você é nada. Esse menino não aprende, eu sei que você, a gente já fez de tudo, já fez o A pra frente, pra trás, já cantou Xuxa, fez de tudo, e nada.
Há uma dislexia aí, há uma descalculia aí, porque não aprendeu a matemática da forma correta, o cérebro dele é uma forma diferente. Então, por isso que teve lá agora, teve umas resoluções novas na questão da educação, da propriamente da LBI, e eu estou falando em nível federal, querido. Então não é que o município não fez, tem que fazer essas adequações, o município querendo ou não, a secretaria tem que fazer, tem que, né, tem que ter uma resolução vindo da câmara. Ô, meu amor, nenhuma legislação municipal ela pode sobressair uma lei federal. Federal é federal. Mais uma. Com isso, eu fui procurar os direitos. E eu lembro perfeitamente que a primeira coisa que eu queria, porque eu estava, né, na pindaíba, e eu, né, que eu tô melhorzinha, mas eu literalmente, eu já não estava aguentando mais fazer unha para comprar um pão, para poder correr e comprar uma verdura, juntar ali uma, duas, três pé e mão, para juntar o dinheiro para pagar uma conta de água. A primeira coisa que eu fui, porque eu ouvi muito. Você sabe que se fechar o diagnóstico de autismo, tem direito do BPC, né? É, a gente só escuta isso. Só que, ô, meu amor, Não é bem assim não, não viu, é bem assim, gente? não. Eu dei entrada? Dei entrada. E o primeiro que deu? Indeferido. Aí eu tive que ir para uma judicialização. E eu não fui aquele advogado de porta de cadeia, porque até nisso tem que ter sabedoria. É, Porque não é à toa que tem as especializações. Então tem advogado que ele é especialista da família, tem advogado que é especialista tributário. trabalhista, tem advogado especialista na questão de benefício, porque ele vai usar o termo técnico e na hora que ele for fazer um mandado de segurança, ele sabe exatamente os termos técnicos que tem que colocar lá. Na hora que o juiz que for olhar, que se é que agora, porque graças a Deus teve uma limpeza agora lá no NSS, pessoas que estavam lá fazendo, ganhando para dar indeferido, porque essa é a verdade, roubando a gente. Então, eles vão ter mais cuidado quando vê um mandado de segurança de um especialista. E isso aconteceu. Então, aqui vai meu abraço, doutor Augusto, lá de Cuiabá. Ele nem é mineiro. Eu tive que confiar no documento. E eu lembro que eu fui muito, assim, a ansiedade estava tanta, que eu mandava para ele mensagens constantemente, até um dia ele mandar: Nossa, calma, para que você está com essa ansiedade? E eu lembro que esse dia, doutor Augusto, eu acredito que o senhor vai lembrar disso. Talvez é porque o senhor não sabe que meu filho está pedindo e a lata está vazia. As contas estão chegando, porque o Isaac estava piorando. E eu também estava sem eu saber que eu também era autista. E a ansiedade para mim era demais. Mas não era ansiedade do amanhã, era ansiedade para acessar A a necessidade na hora. necessidade. Aí quando eu fui, descansei. Aí eu lembro que como Cuiabá tem uma diferença de fuso horário, né, aqui de Minas, ele mandou: "Thaís, saiu. Agora tem X tempo para pagar". E foi de noite. Eu não dormi mais depois daquele dia. E quando Esperando. chegou, eu comecei a respirar. Demorou, gente, mais de 1 ano. Do É, dia que eu dei a entrada gente vê até o dia que teve a questão da concessão, teve um período grande. E eu costumo dizer que foi esse período, foi Deus foi me forjando. Eu comecei a fazer o quê? Foi aonde nasceu o WhatsApp, não é WhatsApp não, a comunidade. comunidade Pais Atípicos. Foi aonde nasceu o Instagram. Foi em outubro de Você que 2023. ainda não conhece Comunidade Pais Atípicos, vai lá no Instagram, né, é Isso. arroba Comunidade Pais Atípicos, Minas Gerais. Agora tá Minas mais simplificado, Gerais, tá CPA, CPA, tá. barra inclusão. Eh, siga, acompanha, que lá você vai aprender muita coisa. Aí com isso, foi muito interessante que eu comecei a publicar as coisas, né, eu indo no posto, né, correndo atrás das coisas básicas dele, fui atrás da Cipiteia, fui atrás do passe livre, comecei a buscar pelos direitos dele. E as coisas começou a vir, e no meio disso veio o diagnóstico de Radassa. Por que o diagnóstico da Radassa primeiro que da Esté? Porque Radassa foi mais sindrômica. Ela teve mais indícios mais claros. Porque o porquê que muitas de nós mulheres demoramos ter o diagnóstico, né? O diagnóstico para nós mulheres é mais tardio. Porque nós já viemos da cultura, senta direito. Uhum. Moça não senta assim. Moça não fala Fica desse quieta. jeito. Moça fica quieta. Moça não brinca assim.
Radassa até hoje, Radassa não gosta de rosa. O negócio da Radassa é roxo, lilás e preto. São as cores que ela gosta. Radassa não gosta de brincadeira de boneca. Ela não sabe brincar funcionalmente. Até hoje, ela tem que tirar a cabeça da boneca, tirar toda a roupa da boneca e rabiscar a boneca. Ela Desavença. gosta de carrinho, ela vira o carrinho, ela roda pra cima. Até que teve 2 situações muito cravadas que eu lembro. A primeira foi ainda quando nós morávamos lá em Macaé, que ela não queria dividir a irmã para brincar, porque pegou a pazinha dela, ela bateu na menina na Praia dos Cavaleiros, eu nunca vou esquecer isso, ela bateu de verdade. Eu fiquei morrendo de vergonha. Os pais pegaram a menina e saiu de perto. E depois ela desceu a dentada na própria irmã e falando: "Não era você ter dado ela". Isso cravou, ela tinha nem 4 anos. E depois, recentemente, depois, assim, eu falo recentemente, quando estava nessa questão da investigação, foi em qual? Na questão de formatura, porque ela não queria vestir outra cor, eu fiz um vestido da minha filha preto. Tá, as fotos, tá lá. E foi uma luta, porque a escola não ficou enrolando e bromando, eu sempre perguntando: "E aí, como é que vai ser a questão da formatura?", porque lá em casa eu tive essa questão, todos os meus filhos teve foto de formatura, teve a questão de formatura, todos eles, os 5. Então ela não ia ser diferente. A Esther só não teve porque teve a pandemia, mas quando eu fiz a foto de formatura, eu implorei na época a creche para poder fazer a foto dela também. E ela tem a foto de formatura, ela não tem a questão da formatura Uhum. lá, de receber o diploma e tudo, mas a foto de formatura de beca, de tudo, ela Tem. teve. Eu tentei, me esforcei o máximo. E eu lembro que, no decorrer disso, a gente foi em uma festa de aniversário. E a Radassa simplesmente foi uma luta pra ela ficar com aquela roupa, que ela não queria. E pra piorar, na questão também de pentear cabelo, a sensibilidade é altíssima, e é nas 2, não é só nenhuma, as 2. E eu lembro que ela pegou aquelas jujubas colorida e ela colocou na mesa. Ela separou as jujubas por cor, aquelas jujubinhas, e separou, como que ia comer, por fileira. Eu olhei aqui, eu parei no meio da festa e comecei a observar ela. Ela ia, brincava um bocadinho naquelas luzes que até hoje uma das coisas que por isso que hoje eu entendo porque que eu gosto tanto de Natal. Eu não necessariamente gosto de Natal, eu gosto dos pisca-pisca, entendeu? Eu acho que e o Você tem che hiperfoco eu no tenho pisca-pisca. hiperfoco dessas luzes aqui, ó. Isso pra mim eu acho linda essas luzes aqui que tá aqui, ó. Tem uma luz ali que eu tô adorando, aquela ali, ó. Entendeu? Eu amo essas luzes. E quando você vai aprofundar na questão neuropsicológica, tem uma harmonia com cheiro, com luz, igual a gente ama luzes azuis, e aqui tem esses fundos, tá vendo? Por isso que eu me sinto muito à vontade quando eu tô em podcast, mas não necessariamente o podcast, é um ambiente. Climatizado, silêncio e entendeu? Olha que loucura. Voltando aqui na Radassa, ela começou a fileirar por cor e ia brincar e comia uma jujuba. Eu não sei que cargos d'água, não sei se foi meu esposo ou propriamente o Isaac, pegou uma. Essa menina jogou a mesa. Todo mundo ficou na minha cara, porque era aniversário de 15 anos de uma amiga minha. Não, perdão, era aniversário dela, não é de 15 anos não. Aniversário dessa minha amiga que ela não tinha 15 anos, ela fez Uhum. dela lá. Eu morri de vergonha. Ela jogou o negócio da mesa, ou poucas pessoas viram, mas as poucas pessoas já foi suficiente para eu ter ficado com vergonha. Só que eu não bati nela, porque eu apanhei tanto quando era pequena, que eu falei: "Eu não vou bater nos meus filhos assim". Pelo menos, assim, foi difícil chegar, porque eu sei que depois as meus filhos falaram: "Ai, no meu tempo", que foi a Raíssa teve uma Criação mais bem, porque a puxada. mente minha estava desse tamanho, Aham. né, porque a gente vai repetindo os ciclos, né. A Samara ainda teve um pouquinho ainda, ficou meio a meio. O Isaac teve uma parcela, mas depois veio isso, eu diminui drasticamente. Então Esther e Radassa foi o resquinte. Então Radassa que teve menos mesmo essa mãe, que infelizmente que é o que estava em muitos relatórios, essa mãe agressiva, essa mãe que é ameaça para os filhos na questão física, tá, porque um dos relatórios que eu tive acesso foi esse. Ela é a principal violadora de direito dos filhos e ela é a principal que comete violência doméstica. Porque a gente tem o direito de ter o acesso, tá? Não é algo que é Sente o cheiro da sigilo, comida, mas não vai lá provar o angu. é sobre isso. Aí com isso, teve esse episódio, eu contei na época que foi o doutor Lucas, que voltou de novo a ser doutor Lucas, não tinha trocado. E eu lembro que ele fez. E qual foi o motivo no qual eu procurei? Eu lembro que ela estava indo formar, ela estava com essa rigidez cognitiva grandíssima,
E o que que aconteceu com questão de roupa? Ela ia formar, ela não queria aquela roupa, ela não queria vestir beca. O que que eu fiz? Eu procurei uma costureira, que é até irmã de igreja, e fiz um vestido para ela preto, igualzinho beca, com a faixa verde, com laço A verde, Isabel, quando teve uns 3 anos e meio, 4, eu acho também, ela teve um hiperfoco na Wandinha. E aí tudo tudo, era tudo era preto. aí Tudo a gente era leva pra igreja, preto. né, irmã, nós temos que orar, que a Wandinha é do É do capeta. capeta, isso não é de Deus Isso não não. é de Deus não, como é que Falei: "Gente, a irmã, menina tá com hiperfoco na Wandinha, mas aonde você não pode deixar ela ver". Mas e aí? E aí? é a questão do manejo que a gente vai aprendendo a ter, né. Aí com isso, teve a formatura e do jeitinho que eu imaginei virou, porque eu falei: "Olha, eu só tenho a minha última filha formando. Aqui nessa escola, a única filha que eu tenho chama Radassa. Se o filho de vocês, vocês não tiveram tempo para se programar, para comprar uma roupa ou alugar, problema é de vocês. A minha filha não vai usar beca, ela já fez a foto". Foi uma crise nessa reunião, eu lembro que foi, e a grande maioria eram amigas minhas, assim, conhecidas, amigas não, conhecidas, moravam vizinhas. Saí de lá como a porque nós somos, tá, É. rotulado, a ignorante, a que não sabe conversar, a que é metida, a que se acha. E no dia, eu ainda cheguei e falei com meu esposo: "Ó, arrumei um BO lá na escola". Aí ele: "Como sempre, né, mozão?" Eu falei: "Pois é, me escuta, eu não vou alugar, eu vou mandar fazer um vestido pra Radassa. E o vestido é preto, vai ser assim, 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 tal, tal e tal. Porque no dia eu tenho certeza que vai ser uma bagaceira, vai ficar ridículo, porque os meninos, no calor dos infernos, dentro da igreja, na hora que for para tirar foto, o capelo já enfiou lá para casa do capeta, a roupa vai ficar toda bagunçada e a minha filha vai ficar linda e maravilhosa, porque eu avisei. E eles tiveram tempo para fazer. E foi dito e feito. No dia da formatura, a minha filha. E foi mais engraçado. Porque eu realmente eu sou sarcástica. Eu tenho que assumir. Que eu sou pelinha quando eu quero. Eu sou carne de pescoço de peru com frango, daquele bem seco caipira, quando eu quero. Peguei e entrei. E eu sou monocromática. Se eu fazer uma coisa verde, eu tenho que ter uma tudo tem que estar assim, sabe. Aí eu me vesti, o meu macacão era verde com branco e de preto, o meu esposo ficou com a blusa branca e a calça bege, e ela toda de preto com verde, então a gente ficou monocromático. E eu comprei o anel, pedi uma teve tudo, tudo que as outras tiveram. E todo mundo observando. Eu vi que eles observaram. Aí uma mãe corajosa, eu falo porque ela foi corajosa, olha o como é bom você estudar comportamento humano. Vai essa dica. Ela virou e falou assim: "Nossa, ela ficou tão bonita porque nós achamos que você ia trazer sua filha igual uma princesa". Aí eu: "Deixa eu te falar uma coisa, na minha casa existe 2 coisas, a gente tem incenso e tem espelho. Vocês acham mesmo que eu ia levar minha filha com aluguel de vestido totalmente diferente dos alunos? Se tem uma coisa que eu sei ter, é senso, Ética. ética, princípio, respeito. E isso não foi, assim, necessariamente uma TO, a fono, porque eu nunca fui. Quem me deu isso foi a vida e minha mãe. Porque minha mãe era a primeira a falar: "Você não é todo mundo". Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. E se tem uma coisa, talvez vai ser polêmico, mas eu preciso dizer isso aqui. Sabe qual que tá sendo a geração mais mimizenta? A nossa, dos nossos filhos, por conta de quê? A gente veio cheio de traumas e a primeira coisa que nós falamos: "Eu não vou fazer isso com os meus filhos. Eu vou ser totalmente diferente". E Tá, acaba fazendo. acaba fazendo e para piorar, não dosa, não meça. Porque a gente pode ser, assim, uma mãe raiz, porque eu sou. "Caiu, levanta meu filho, dá uma sacudida aí". Só nada, porque nem mertiolate hoje tem, e não arde, se tem, não arde também. Hoje o menino sabe subir numa árvore, que se subir a Nutella: "Minha filha vai cair daí", que caia, gente! Menino tem que ter noção de espaço, de cair, ele tem que ter noção do tronco. E isso sabe aonde ele aprende? Você paga. Sabe aonde? Na terapia. Sabia que você paga para os seus filhos terem noção de espaço, porque a gente autismo dele não tem noção de espaço, de queda. Olha eu falando aí de terapia de novo. A gente aprendeu isso com os nossos pais. É. Hoje terapia ocupacional está sendo, assim, igual uma agulha no palheiro, por quê? Porque querendo ou não, precisa-se de ter isso com a criança, precisa ter contato, ter sensibilidade, porque nós não vamos ficar aqui para a eternidade. Nós vamos virando semente não. Nós estamos deixando quem no mundo? São
Você Quem que falando nós estão isso aí, deixando? Thaís, me traz uma reflexão, porque assim, eu tenho 2 filhos adultos, né. Eu tenho uma de 27 anos, 27 anos, Luana, uma menina linda, independente, e tenho o Lucas de 25. E é uma gracinha também, independente, não moram comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom Graças que a você Deus, sabia que não essa é a funcionalidade moram. da mãe? É, É eu quando você falo que eu fica quando eu dispensável, olho que você para foi ele boa mãe. quando eu olho para eles 2, da forma que foram criados, no cenário que eu me encontrava, eu falo: "Nossa, eu venci na vida, eu venci", porque ver o caráter dos 2, ver os 2 bem encaminhado, independente, assim, foi a mão de Deus mesmo sobre nós, né, sobre mim e sobre eles. Mas você falando isso aí, eu lembro que eu vinha de um cenário, eu tinha tanto medo de perder, por causa da perda da minha mais velha, que tinha paralisia cerebral, que eu criei essa redoma de vidro. E ali eles não deixava com ninguém, não saía com ninguém, eu não deixava nadar, eu tinha medo que morresse afogado, eu tinha medo que subisse no brinquedo no parque, no shopping de jeito nenhum, de forma alguma. Se caísse, eu estava ali beijando pra sarar, era desse jeito. E eu cheguei num estágio da minha vida nessa época, com eles ainda pequeno, e o Lucas, ele um menino que nasceu adoentado, né. Eu tive hipertireoidismo na gravidez dele e ele nasceu com hipotireoidismo. Então ele é um menino que sempre teve uma atenção médica com ele, né, então sempre cuidei mais. E a Luana não, a Luana é uma criança super saudável, nunca adoeceu com nada, top. Enquanto que o Lucas sempre estava ali acompanhando pela questão hormonal. Quando o Lucas chegou na fase dos 6 para 7 anos, ele sempre teve atraso na fala, eu não percebia. Achava que era porque ele era muito tímido ou porque eu protegia demais. O menino não brincava com bola, eu achava que era porque eu não deixava ele desenvolver na rua, brincar na rua, nunca, jamais. Na rua, de jeito nenhum. Passa um moço doido e leva embora, eu fico sem meu filho. Eram, assim, umas loucura que passava na minha cabeça. Neurose. Neurose. E limitava eles demais. Então, assim, eu tentava super proteger. E nessa super proteção, eu não consegui ter um olho clínico nele, no comportamento dele, e nem no comportamento da Luana em relação à audição. Aí, quando eu começo eu passei por terapias, fui Mas uma buscar pausa aqui, ajuda. uma pausa no que você está dizendo. Mesmo com todo o conhecimento que tanto eu quanto você que nós temos hoje, não tem como ter transferência terapêutica. Isso é um fato, É. porque a gente sempre vai olhar com olhar de mãe, Aham. entende? Então, por mais que você quisesse ter esse olhar clínico naquela época, você não ia ter, porque não tem como. Nós tem vínculo. É. Menino, e aí, eu, assim, eu observava a Luana, às vezes eu falava assim: "Luana, Luana", ela não me ouvia. "Luana, Luana, Luana", eu falava: "Não, é porque ela tá prestando atenção na TV". Lucas, e prestando atenção. E eu acreditava também fielmente que era uma época que tinha canal, não, canal aberto, mas era muito pouco, né, desenhos, era muito pouco, então pagava Sky naquela época para poder segurar eles em casa, para não ter acesso à rua, porque o meu maior medo era que eles conhecessem rua, porque a rua só ensina o que não presta. Aí vamos lá, Meu medo, vamos trazer, loucura, loucura. olha para você ver. Aí a gente coloca os nossos filhos numa redoma, Aham. numa redoma. Só que eles têm um direito básico, É, que é o. infringido pela gente mesmo. Você tá entendendo? É o que eu tô dizendo, porque É. agora você viu por que que eu tive que estudar? Porque tá lá, o ECA fala que é né, é básico o Quando eu estudo. busquei Aí você ajuda cuida aqui, mas ele precisa quando eu ter. busquei ajuda psicológica por outras situações também, em relação, né, família, familiares, foi que eu vi o quanto de mal eu estava fazendo com meus meninos. Porque é super, tá vendo onde que tem, aonde, aí aquilo que eu disse pra você no início. Toda pessoa que tem um excesso, ela esconde uma falta. É, Isso é fato.
Eu não tô falando aqui na questão por eu ser não, deixa a Thaís psicanalista pra lá, eu tô falando porque realmente porque muitas vezes a gente quer colocar aquilo ali com tanta firmeza, porque esconder aquela falta na que a gente É. não tem. Aí aonde que agora você me perguntou para concluir essa questão do Isaac dos meus filhos, foi onde eu comecei a estudar. É aquilo que eu desde quando a gente entrou que eu comecei a falar. A gente precisa se conhecer. A gente tem que se conhecer, a se analisar a si mesmo. Aham. Como um dia eu conversei com umas colegas minhas, eu falei: "Sabe qual que é o problema de muitos relacionamentos atualmente? As pessoas já vão para um relacionamento, em vez de ir inteiro, vão todo quebrado, e buscando no outro aquilo que talvez o outro é pior do que você". Não vai co Porque a semântica da palavra solteiro, sou inteiro. Aí o solteiro quebrado juntando com o outro que é mais cacaiado que ele, vai dar o quê? Um casamento fracassado. fracassado. Porque todos os 2 lotados de trauma que não se ressignificaram na vida e vai traumatizar um outro, porque sexo com dor, né, vai formar uma outra pessoa. Porque a gente também tem que parar com esse negócio. E eu gostaria de falar esse ponto aqui, como mulher autista. Porque me pergunta: "Thaís, então por que você teve esse tanto de filho?". Ô gente, hoje, quase completando 39 anos da minha vida. Se eu tivesse a educação sexual que hoje eu falo, e é outro ponto, educação sexual não é ensinar os filhos da gente como transar e muito menos a posições sexuais, não é isso. Quando eu falo de educação sexual é saber o meu sexo feminino, que eu, tá entendendo? O meu corpo feminino. Uhum. Eu falo porque eu fui fazer uma palestra sobre isso, educação sexual, e eu pedi um menino para desenhar um, um menino e uma menina para desenhar o corpo feminino. Eles desenharam bonecos. Aí uma que você via, ou essa, aí realmente a gente descobriu nessa palestra, 5 casos de violação sexual. E uma foi que falou claramente, e depois não me deixaram falar mais. Educação sexual na escola é necessário. Necessário. Porque se eu tivesse naquele tempo lá de estudo, ver de ficar falando entre linhas os adultos e falasse na formação lá, nossa, por isso que muitas vezes nós hoje somos todo pobre fudido, nós não tivemos educação financeira e um Não, monte de pobre com um monte de filho porque a gente não teve educação educação sexual. sexual. A gente não teve. Não teve. Verdade. Então, se eu tivesse, igual a minha filha Esther, já menstruou com 10 anos. Por quê? Nós autistas, nós já temos para mais hormônios. Você está entendendo? E os nossos neurônios que entendemos de uma forma diferente. Então vamos lá, Thaís, o que você está querendo dizer? Hormônio não é neurônio. E vocês aí, população, pessoas estudadas, precisamos falar sobre isso. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, uma coisa é meu neurônio, eu enxergo, eu entendo as coisas da vida de uma forma diferente. Mas eu estou no mundo e eu tenho hormônio. Então, o meu hormônio vai continuar em crescimento, em desenvolvimento. O que não tem muito das vezes, que não tinha, que hoje eu entendo, é a questão meu do desenvolvimento neural. Por isso que o autismo está num espectro e é a questão de desenvolvimento neural, gente. Chega! Tá ficando já assim, aliás de ficar banalizado, tá ficando difícil. Então, quando eu hoje sou cobrada por eu ter tido 5 filhos, ô gente, vamos lá, eu não tinha noção de sexualidade, de educação sexual. E ao contrário do que vocês pensam, não sei se vocês sabem, mas o sexo em si, ele é um pico de dopamina. Vai estudar o que que é. Pico de dopamina é do prazer, gente. E na nossa época, olha que eu não sou tão velha, era sim aquela questão do sexo prazer. Hoje, o que tem de casal te divorciando, porque o pico de prazer não está sendo mais a questão sexual. Thaís vai falar isso, vou falar abertamente. O que tem de casal que o pico na questão deles não é mais atraente, não é mais aquela questão mesmo de desejo, porque a tela tomou conta. Tomou conta. O Shopee, você vai lá, você faz uma compra. E é a mesma coisa de você ter ficado ó, o dia inteiro com o marido. Ô, irmã, acorda. Vou falar, irmã, para com isso. E ainda por cima, mente. Porque na Tem hora que chega a dopamina. Shein... Ô, irmã, tem que falar. Tem. Na hora que chega a Shein, na hora que chega esses negócios aí que eu nem sei mais, que eu não compro online, que eu tenho medo de negociar meu CPF. Chega lá, você pega e fala que foi da vizinha que pediu no seu carrinho.
Ainda mente, irmã. E depois vai lá dar o dízimo e falar que o Senhor cuida. Para com isso, tá feio. Já voltando. Então, por isso, irmã. Tá vendo que eu fico até abafada? Porque Fica. realmente, se eu tivesse essa educação lá atrás, eu não tinha esse tanto de filho. Porque minha mãe. Aí você imagina, hoje eu sou mãe e eu instruo minha filha. E eu instruo uma vez só. Eu instruo uma vez só. E eu já sabia que ela ia menstruar, porque quando eu fiquei observando e vendo a forma que ela estava, porque esse é um dos indícios, quando você vai fazer lá o tal do Maio Laranja, o que tem de palestra sobre educação sexual. E o índice cada vez mais alto de estupro de vulnerável. Principalmente na questão da pessoa com deficiência. Uhum. Principalmente. Então, a primeira coisa que você observa, pais, se o filho de vocês mudarem a forma repentina, o comportamento repentino, fica alerta. E a Radassa, a Esté, quer dizer, ela mudou completamente uma situação. E eu fui no conselho. Eu fui no juizado. Talvez o que eu vou falar aqui vai escandalizar. Mas eu até hoje eu ainda tenho minhas dúvidas que a minha filha sofreu alguma violência sexual dentro da escola. Dentro da escola. Porque ela, de um dia para o outro, ela não quis mais tomar banho. Ela perdeu totalmente o interesse de ir para a escola. E eu fui até o judiciário. E como meu ex-marido tem o mesmo nome do meu atual esposo, eles não leem. Eles acharam que a minha filha Esté é filha do meu. A minha Samara é filha do meu atual esposo. E juntaram o mesmo processo como se fosse um. Uh-uh. E falou comigo que a minha filha tinha tido uma escolha, uma escuta ativa. Não teve. Ela não teve a escuta especializada. E eu peguei isso e eu provei para o judiciário. Você está entendendo, irmã? O porquê que eu fui. Hoje eu entendo e faz muito sentido para a minha vida que eu descobri, depois de tanto tempo pregando, depois de tanto tempo participando de congresso, enfiando em congresso e liderança de mulheres, eu fui entender para que realmente o Senhor me chamou. Qual foi o meu propósito de vida? A A minha sua liderança. voz precisa chegar e ecoar os 4 cantos da Só terra. que o Senhor faz eu ter a didática em casa. Porque não tem como você aplicar aquilo que você não vive, irmã. É. Isso é hipocrisia, isso é mentira. E você que faz isso, você mesmo está cada vez se alimentando de uma mentira. Você é uma farsa. E quando a palavra de Deus fala, fartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, é por conta disso. E você vai falar exatamente o que está lá na palavra. Mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, mas a tua casa precisava de conserto e tu não consertou. Por que eu falo tanto de família? Porque eu tenho família problemática. Eu tenho uma família disfuncional. Então a gente tem que parar com isso. Dessa hipocrisia. É aquilo que nós conversamos. Fazer para Deus sem Deus. E o Senhor está nos chamando, está chamando o remanescente para um conserto, porque o Senhor está às portas. E o que nós estamos fazendo como igreja? E, infelizmente, para muitos lugares, e até mesmo propriamente o meio que eu estou vivendo hoje, o cristão hoje ele é ridicularizado. Ai, A todo instante. todo instante. Ainda faz aquele sorriso sarcástico. Ah, mas podia ser, né, crente? Tinha que ser crente. Tinha que ser crente. Ô, irmã, e isso trazendo a questão da inclusão dentro da igreja, os filhos das trevas, eu precisava dizer isso, ainda bem que hoje chegou essa oportunidade. Os filhos das trevas têm mais prudente que os filhos da luz. Vou fazer 4 anos de comunidade pais atípica, no qual eu tentei sim, sonhei em fazer uma associação. Só que as pessoas que iam compor a mesa diretória estavam pensando mesmo, era no dinheiro que ia entrar. E os em volta, que é o que delibera, o que faz as emendas impositivas, eles gostam da rachadinha. Se manda 500 mil para a sua instituição, 2.500 tem que voltar. E para mim isso não ia rolar, porque eu ia falar. Então eu preferi fazer o quê? Vamos continuar sendo só um movimento, como eu escutei de alguns assessores parlamentares de alguns determinados gabinetes. Ah, ela é só um movimento. Que bom que eu sou só um movimento, e um movimento de quase 23 mil organicamente seguidores, e por mês nós alcançamos quase 3 milhões de visualizações. Que bom que eu sou um movimento. Movimento Que bom que eu essencial. sou um movimento conhecido em Minas Gerais e agora está sendo conhecido fora. Que bom que eu sou só um movimento. Mas é um movimento que faz barulho. E não vai parar. E não vou parar mesmo, porque eu estou chegando. Voltando aqui, irmã, quando foi falado para mim essas coisas, acontecendo essas coisas lá dentro da minha casa, eu comecei a me posicionar.
Eu precisava externar essas coisas. Aí veio o diagnóstico da Radassa primeiro por conta dessas questões. Todo mundo lá em casa nível 2 de suporte, a gente só Fala. fala. A nossa comunicação é muito comprometida. Eu falei isso no podcast no Belo e as Feras, eu falei sobre isso. E uma médica renomada fora do Brasil entrou lá no corte e comentou dessa forma: quem deu o diagnóstico para ela? Eu marquei o meu médico e falei: ele não me deu, ele viu o meu sofrimento e me salvou, porque eu vim de 3 tentativas de suicídio. Porque eu queria me encaixar naquilo que eu nunca ia ser encaixada. Eu sempre fui a brigona, a que fala as coisas em média consequência, com os mais velhos. Nossa, você não sabe respeitar? Ela é sua avó, ele é seu avô, ele é isso, ele é aquilo. Você tem que respeitar os mais velhos. Só quando eu vi incoerência, mas peraí, você falou mal de fulano agora, você tá sentado com ela falando que eu não tô te entendendo. Eu sempre, reunião de família, sempre sai um BO, porque eu vi um podre de alguém. Meu filho, mas quem é você na fila do pão falar isso comigo? Igual eu tenho pessoas na minha família que só o sangue de Jesus. Quando eu denunciei o pedófilo que aconteceu com a minha filha mais velha, a minha vó materna falou para todo mundo que ela não podia mais ir na igreja, que é onde ela ia. Eu envergonhei o nome da família, porque eu coloquei para focar mesmo. Denunciei, ele foi preso em flagrante. A namorada dele, na época, professora da rede municipal, que agora ela está aposentada, mas era municipal de Betim, foi contra eu ter feito isso. A namorada do pedófilo foi contra, professora de rede municipal do ensino fundamental. Que fique bem claro, ela foi contra eu ter denunciado e foi preso em flagrante. E ela foi contra. Você está entendendo, irmã? Entendo perfeitamente. Você me fez lembrar de um caso que eu passei por uma passei não, fiz um aconselhamento recentemente, e a menina falando para mim sobre a situação da mãe dela, porque que ela não gosta de crente. Que a mãe, a família toda, as tias, primas, de uma determinada Denominação. igreja, denominação, muito conhecida por sinal, é uma pena não poder falar o nome, Por ética, né? Mas o por escândalo ética. tá vindo. Não se preocupa, não. Mas o Senhor sabe daquele dia, né, a gente espera que para esse sempre vai ter um "ai" do Senhor. E houve essa cultura de abuso dentro da igreja, que foi pa anos, 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 Não, anos. eu costumo dizer que foi, então, cultura de crime, né? É, Porque de crimes. omissão aí foi Até que chegou numa que ela já romper o tinha ciclo. um diagnóstico E de ela ia falar a verdade. hiperatividade, E ela né, contou. ela era hiperativa, ela tinha Explosiva, explosiva, ela tinha expansiva. expansiva, ela Aham. tinha todos os defeitos que as pessoas caracterizam isso como Aí tentaram fazer com ela, o que que ela defeito. fez? Aí ela: "Comigo não, eu fazer massagem no seu pé", que começava pela massagem nos pés do Até chegar no órgão genital. né. E aí eu fiquei assim: "Deus, por que eu tô ouvindo Senhor". E aí depois eu E fui você sabe que entender você, na por época, que talvez que você as não. pessoas me procuram para E você poder sabe que quando chega uma falar. denúncia de abuso, você tem por obrigação fazer, porque não necessariamente o que foi abusado pode fazer, porque ele tem medo da denúncia, mas você pode ir. Pois é. E só que eu acredito que você não tinha essa informação. Então vai Não, aqui de graça para vocês. Quando vocês escutam de uma forma espontânea alguma criança, adolescente que seja, que teve, né, foi submetida a esse horror, você pode sim fazer a denúncia e por aí eu ela, falei: porque você se "Nossa". torna testemunha. Você está entendendo? E isso está entendendo agora a gravidade da situação? Então, quando chega até você, não é que você é o fofoqueiro, você tem que cuidar, literalmente, quando a palavra de Deus fala. Verdade. Então, para mim voltar nesse negócio, o porquê que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Nesses quase 4 anos de só movimento, uma única família me procurou para poder entender sobre o autismo na família. E sabe qual religião? De raiz africana. Cara, eu vou falar um trem com vocês. O dia fantástico. Eu tô falando de uma família toda. Que a mãe é mãe de santo, o marido é pai de santo, chamou todo mundo da família para entender sobre o autismo. Eu fiquei nessa casa, que é o centro,
3 horas e meia falando das comorbidades e como elas poderiam ser, né, expostas. E eu não vou esquecer. A avó do menino, né, que na verdade a bisavó, chegou desde o primeiro momento que eu cheguei, eles já sabiam que eu era cristã, e ela falou olhando pra mim, falou desse jeito: "Desde a hora que você chegou eu tô te observando, e de fato que você carrega uma verdade, você não mente, e por isso que eu deixei você ficar até o final, porque você sabe que você poderia não sair daqui". Olha. Eu falei: "Eu sei", mas foi a do tempo que eu tô, sabe quantas famílias cristãs me procurou para poder entender o autismo? Nenhuma. Mas essa família de, de religião de raiz africana me procurou, assim que o diagnóstico chegou. Já fica a dica, já fica a deixa aí. Você que é cristão, você que é líder no seu ministério, você que é líder infantil, você que cuida do departamento infantil, você que é pastor, você que ama as suas ovelhas, procure a Thaís para levar uma palestra para o seu ministério, para falar sobre inclusão, para ajudar as famílias atípicas, as crianças atípicas, Adultos também. adultos. E eu tenho certeza que ela vai com o maior prazer. Exato. Então, assim, para me Mas não bota concluir, limite nela não, que ela não por vai favor, aceitar. limite só tem um município, não me põe limite não, Não bote limite. por favor. Pode deixar que o Espírito Santo ele é o que convence do homem do pecado, o É, juiz da justiça, ele fala comigo claramente no pé do meu ouvido até onde eu posso ir. E quando eu erro, ele faz eu tomar uma tomada de decisão naquele exato momento, olhar no seu olho, que é uma dificuldade para mim, tá? Olhar no olho, manter a questão visual. Então eu olho e falo que me perdoa, eu pisei na bola com aquilo ali, porque já aconteceu de eu pisar na bola e eu pedir perdão, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Eu tenho dificuldade de perdoar, até hoje, mas de pedir perdão não. Por quê? Porque entre pedir perdão e perdoar é uma lacuna. é, Porque se associa que o perdão é amnésia, nunca foi. nunca foi. Então eu tenho uma dificuldade imensa de pedir perdão. Perdoar, eu vou para um processo realmente. Por quê? A rigidez cognitiva em mim é gigantesca. Por quê? Por que que a gente se fecha? Porque o autista tem por si ver padrões. Se ele vê que alguém está com um indício De de repetir. repetir o padrão, ele te corta. Talvez ontem, eu falei isso, foi o vídeo, agora você vai entender o vídeo que eu iria fazer, depois eu parei. Já teve pessoas na minha vida que eu coloquei ela lá em cima um dia, no outro dia, "O que aconteceu, Thaís? Você estava bem com a pessoa?" Uma palavra que ela falou, uma atitude que ela fez, foi suficiente. Por Sem chance. Não tem conversa depois, porque se ela fez comigo, ela vai fazer 3 vezes pior lá na frente, então eu prefiro acabar aqui. E eu não tenho dificuldade de quebrar ciclo. Você tá entendendo? Tô. E a sociedade tem dificuldade de quê? Que foi aquilo que nós falamos. Quebrar ciclo. Ver Quebrar ciclo porque padrões. tem o quê? Que acha que gratidão é dívida. É. Não é, cara. Nossa, você foi ingrata. Não! O ensinamento que você me deu, você vai ver lá na frente, porque a cada podcast que eu venho de um ensinamento de alguma coisa que eu vivi na minha vida pública. Então, todas as vezes que eu tô num podcast, eu aprendi alguma coisa. E eu aprendi recentemente esse tipo de não repetir padrões e saber dar nome. Porque ao contrário dos meus filhos que estão tendo acesso ao direito, né, do básico, tanto na questão educacional como propriamente na questão das terapias, eu não tive. Então, o que que acontece? Eu aprendi. Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu já logo imediatamente, eu não demoro para executar. Então, eu aprendi algumas coisas que algumas pessoas me ensinou. Igual muitas pessoas, mas como assim você entende tanto de políticas públicas? Eu amo políticas públicas. Então, eu estudo os termos de políticas públicas. E você teve que caminhar, Eu fazer caminhei, esse aprender caminho, esse exatamente. conhecimento prévio. Hoje ele Exato. não é empírico, porque você caminhou por ele. E para mim não é difícil. E eu fui estudar sobre, se eu tivesse, porque infelizmente, quando você chega em determinadas repartições, mas qual que é a sua formação? Igual minha formação é teóloga, eu sou teóloga tipo bacharel e sou psicanalista, então eu lido com pessoas. Porque não adianta você ser um acadêmico na questão administrativa e lidar com números e não sabe lidar com pessoas. O seu rendimento vai cair. E quando eu estava numa agência,
né, porque se pagou eu até hoje eu fico querendo entender como é que essa pessoa teve coragem de desembolsar 450.000 numa agência para poder falar sobre política. Mas cada um com o seu cada um. "Ah, mas vai me ensinar estratégia política". Ok. Quando chegou no dia da reunião, eu fiquei muito puta, fiquei nervosona, sabe por causa de quê? Tudo que eu já tinha falado, eu só não tinha o termo. Tudo, irmã, que o cara falou de uma voz mansinha, com os termos afloradinho, bonitinho, eu já tinha falado com essa pessoa. Sabe o que eu me senti? O cocô do cavalo do bandido, que eu falei: "Caraca, eu saí, deixei", e nesse dia era um dia de consulta do meu filho, que a minha filha teve que levar, e a minha mãe estava com a minha outra filha, eu lá meio que tentando ficar inteira para ouvir o que eu já tinha executado, eu estava já executando, eu tô assim, eu não tô acreditando que eu deixei de produzir para me poder vir cá ouvir de uma forma bonitinha o que eu já tô O fazendo. que você já faz na prática. E o que mais me deixa revoltada, sabe o que que é? É essas pessoas que ganham notoriedade. Por quê? Sabe falar bem, O sabe vender o sistema fa produto de uma forma e isso para mim tem outro nome. Aí eu participei, recentemente, de um workshop, né, posso falar, né, do PL, hã. online, que o cara falava na mesma linguagem que eu falei: "É isso". Nos comentários eu não aguentei, eu falei: "Caraca, o cara tá falando que eu falo acabei de falar com fulano, acabei de fazer isso aqui". Eu tinha E é bom acabado. quando a gente Eu falei: encontra "Gente". alguém com a mesma fala que a gente, né, E Thaís? detalhe, o cara também é teólogo, o cara também é cristão. E ele pegou e aqui, recentemente eu fiz um vídeo falando: "Ó, fulano de tal, não sei o que e tal e tal", porque eu me posicionei politicamente, e falei no final, porque ela tá colhendo o que ela plantou, que isso é bíblico. É. E ele pegou e falou, deu o finalzinho lá do né, para concluir a meio que a palestra dele do workshop, falando sobre isso, sobre plantio. Então se hoje eu tô podendo vir falar com mais, né, misturando a questão, né, que nosso tempo tá indo, gente, tá tão bom, né, mas já foi. Podendo falar com tanta propriedade, mas é porque feriu, doeu, sangrou demais. Porque e isso não tem muito tempo, que eu estava de frente à juíza da vara da infância aqui em Betim, como promotor de justiça também, e mais ainda escrivã, e eu fui tratada como uma cachorra, porque os relatórios ainda continuavam lá. Já de outra situação, de 2024. Olha pra você ver. 2024, como eu bati no sistema, o sistema foi aonde? Mas eu já estava preparada, porque eu já tinha passado por isso. E eu escutei tanta coisa, eu tive uma crise horrível. E quem me acudiu foi a Juscelia e a Cida, a pastora Cida, lá na casa do autista. Eu fiquei 1 hora e 40 minutos chorando de soluçar. E o que mais me doeu, irmã, e aqui é uma denúncia que eu estou fazendo. O que tem de conselheiros tutelares que se dizem cristão, estão dentro de uma repartição pública. Tem a ortogação da caneta. Tem o poder, muitas das vezes, de intervenção. Assim como as parteiras hebreias, que quando teve um mandato, porque era para quê? Vai até as parteiras egípcias foram até as parteiras Mate hebreias, todos os meninos mate homens. todos os meninos. As parteiras hebreias, elas tinham um pacto, amém? Com a verdade, e preservar o que elas tinham do poder da mão, de trazer vida. Tá entendendo, irmã? Tô. Isso é grave. Muito grave. E eu lembro que eu olhei para a Juscelia, e eu gosto de dar nomes porque o que marca eu dou nome. A Juscelia é uma pessoa maravilhosa, né? É psicóloga lá na casa do autista, é cristã, minha irmã em Cristo. Se der uma pastora também que eu conheci há um tempo, tá lá com uma coordenadora. E a Drica é uma amiga querida, que é coordenadora geral da Casa do Autista. E teve um evento, assim que eu saí do fórum, eu fui para esse evento, porque eu tinha famílias
que eu tinha que ir lá para falar: "Eu tô aqui cuidando de vocês", porque tinha um evento em parceria da Casa do Autista com a comunidade. Então não tinha como não passar lá. E eu dei essa crise. E elas me socorreram nessa crise. E eu lembro que eu olhei pra Cida e falei: "Cida, fulana de tal, ela tem parcela nisso aqui. E você pode ter certeza, Cida, que o que está acontecendo com a minha família de novo, o Senhor vai requerer das mãos dela. Não adianta ela ficar tocando violão, não. Não adianta ela ficar saindo tocando violão, porque o que ela acabou de porque ela teve parcela. E eu falo, sabe por que ela teve parcela, irmã? Porque as famílias que eu comecei a dele saber falar com elas o norte, o caminho para ir, uma dessas famílias, muito problemática mesmo, realmente com muitos desafios, ela teve coragem de falar com essa mãe e falar assim: "Mas quem que a Thaís pensa que ela é? Ela não é nada. Thaís não manda aqui no conselho, não. Ela não é nada aqui. Ela não é nada. Realmente. E você vai lembrar que é para você. Eu não sou nada para você. Mas no reino, eu tenho patente espiritual. E o Senhor me conhece pelo meu nome. Assim como o inferno. Então, cuidado. Uau! Ai, dá uma dó terminar. É sobre isso. Mas vamos encerrar aqui com um fechamento de ouro aí, porque isso que você falou é muito dá uma chamada sobre a responsabilidade da gente enquanto cristão, dentro e fora da igreja, como mãe, E o que que é igreja, irmã? né, Qual é o significado da palavra igreja? No grego. no grego. Significado da palavra igreja, eclésia, pessoa, juntos. Extraído para fora. Eclesia. Extraída para fora. Eclésia. Tá precisando verdadeiramente de uma eclesia. A Precisamos, perseguição está começando, tá, gente? E só os né, remanescentes vai permanecer. só. Só aquele que realmente tiver com caráter Exato. moldado na pessoa de Jesus Cristo. E vamos encerrar aqui, né, nesse podcast, Essência da Liderança. Nossa característica é a liderança servidora e você é uma excelente É. líder serva. Tem servido a comunidade, tem servido a tantas pessoas. Eu me emociono. Eu me emociono porque eu vejo que, assim, sabe, a sua luta, Deus não vai manter a sua voz parada, quieta, como muitos pensam, Thaís. Não vai. Deus, ele sabe a quem ele entrega promessas. Deus, ele sabe levantar pessoas no lugar certo, na hora certa. Entende? E talvez você acha que, sabe, que podem tentar paralisar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não. Sua voz precisa chegar em muitos lugares. Muitas pessoas precisam desse despertar. Muitas pessoas precisam aprender o caminho do SUS, que é Da top, assistência social, da assistência social, caminho da política, da rede de da proteção. rede de proteção. As pessoas precisam de conhecimento. E tem gente que só vai aprender te ouvindo. Muito obrigada. Eu Grata a te Deus. amo. Gosto muito. Tenho um respeito enorme pela sua pessoa, sabe? Pelo seu trabalho. Te admiro demais da conta. E estou muito feliz e eu tenho certeza que esse episódio vai ficar marcado na vida de todos vocês. Compartilhe, ative o sininho, faça com que essa voz chegue a tantos outros lugares. E assim você vai estar servindo no reino de Deus também. Até a Obrigada. próxima.